Ei, olha só, hoje um ladrão e mais 5 virgens vão mostrar para você que o Wi-Fi tem tudo a ver com a salvação. Eu sou Douglas Remo e eu vou compartilhar isso com vocês. Vamos lá, para começar eu preciso saber se você é salvo. Você tem certeza da sua salvação? O problema do YouTube é só esse, eu não consigo te ver do outro lado. Então, para mim saber a sua resposta, vamos combinar? Se você é salvo, você dá um like, dá um joinha aí. Se você não é salvo, você dá um dislike. Que aí depois eu assisto aí os comentários, eu vejo lá direitinho e a gente vai ficar tudo certo. Tá bom? E aí, pra você não perder nada, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um pause aqui, vou esperar 10 segundos enquanto você dá um like aí ou então um dislike, beleza? Vai lá. Então tá bom. Mas para você me falar se você é salvo ou se você não é salvo, você precisa pelo menos saber o que é salvação, não é verdade? Cara, a salvação é tipo assim, você tá andando e aí você decide ir na casa de Jesus fazer uma visita para ele. E nos nossos dias atuais, a gente se tornou pessoas tão sociáveis que quando a gente chega na casa de alguém, ao invés de falar bom dia, boa tarde ou como você vai, a primeira pergunta que a gente faz é qual? Qual é a senha do Wi-Fi? Pois é, aí você chega na casa de Jesus e pede a senha do Wi-Fi, só que Jesus é massa, né? Ele não vai te negar, e aí ele vai e te libera a senha do Wi-Fi. Aí você acessa o Wi-Fi lá de Jesus, e quando você acessa o Wi-Fi lá na casa de Jesus, você fica aí surpreso, porque a internet de Jesus, cara, é poderosa. Quando você se conecta no Wi-Fi do rei, você começa a fazer downloads do céu que você nunca imaginava que seria capaz, cara. Você começa a receber informações do reino de Deus que você começa, o seu HD começa a bugar. Porque você começa a fazer downloads que você nunca faria na sua internet normal. Você começa a ter acesso a coisas que você nunca teria nos seus dados limitados. E aí quando a gente vai na casa de alguém e está usando o Wi-Fi, a gente aproveita para baixar vídeo, para fazer coisas que a gente nunca quer fazer com os nossos dados, não é verdade? Então salvação é bem assim, cara. Você chega na casa de Jesus e ele te dá a senha do Wi-Fi. Simples assim. Aí você pensa, uau, só isso? Claro que não. Você acha mesmo que Jesus é tão bobinho assim? Você acha mesmo que ele seria tão ingênuo e ele ia fazer algo tão espetacular, te entregar de mãos beijadas e depois você ficar de boa aí? Não, cara. Pensa comigo, você só tem Wi-Fi enquanto você está perto. Então a salvação é isso, mano, é relacionamento. Jesus ele proporcionou isso para você desde que vocês tenham um relacionamento com ele. E aí entra aquele velho discurso que na verdade é verdade, que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Você não está pagando para ter uma internet poderosa assim quando você entra na casa de Jesus. Mas essa internet ela não é gratuita, cara. Ele pagou o preço lá na cruz com o seu sangue. Ele pagou um alto preço e o preço que ele pagou foi tão poderoso que só precisou de ser pago uma vez. Não tem mais fatura, não tem mais boleto, não tem mais mensalidades, nada, 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 tá pago. Só que você precisa estar com ele. Você precisa estar perto, porque quando você sai da casa que você está usando o Wi-Fi, o que acontece com o seu sinal? Ele cai, não é verdade? Então a salvação é bem assim. Deus nos diz através do profeta Jeremias que ele tem desejo de fazer uma aliança conosco. E essa aliança consiste no fato de que ele não vai parar de fazer o bem para nós, para que nós não tenhamos vontade de sair de perto dele. Deus inventou esse lance de salvação, cara, só para ter você por perto. É só isso que ele quer, quando ele enviou o filho dele para te salvar. Quando eu te falei que receber a salvação é como entrar na casa de Jesus e pedir a senha do Wi-Fi, é porque ninguém dá a senha do Wi-Fi para um estranho. Ninguém dá a senha do Wi-Fi para um desconhecido. Então, se você quer ser salvo, procure ter uma vida de relacionamento genuíno com Ele. Porque o raciocínio é simples. Se você não faz questão de se relacionar com Jesus aqui na Terra, o que é que você quer fazer lá no céu, cara? E aí você me pergunta, beleza, e o que é que eu preciso para ser salvo? Vamos lá. Existem pelo menos 3 coisas que a gente aprendeu na vida que são necessárias para a salvação. Santidade. Já ouviu falar nisso? Não é verdade? Sim. A outra coisa é fazer boas obras. Você também já ouviu falar nisso, com certeza. E a outra coisa também é ser batizado. Não é verdade? Só que eu conheço pelo menos um cara que consegue nos provar que nós estamos enganados. Um ladrão. Aquele ladrão que foi crucificado do lado direito de Jesus. A Bíblia diz que um dia ele estava numa cruz e chegou Jesus para ser crucificado
E enquanto o outro ladrão começava a zombar de Jesus, dizendo, se você é o Salvador, salva nós aqui e se salva também, cara, e tal. E aí o outro, segundo ladrão disse, mano, você não sabe o que você está falando, velho. A gente está aqui porque nós somos devedores, porque nós fizemos realmente o que é mal e nós precisamos pagar por isso. Mas esse homem aqui, ele é santo, ele não fez nada de errado. E o ladrão, ele olha para Jesus e fala, mestre, quando tiveres no teu paraíso, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele, respirou fundo e disse, parem tudo, desça esse rapaz para a gente batizar ele, para ele poder entrar no paraíso comigo. Foi assim? Não foi, você sabe que não foi. Ele disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão, para estar naquela cruz, naquela condição que ele estava, ele não devia estar andando em santidade, você concorda? Então ele já nos mostra que santidade já não é algo que nos impede de ser salvo. Aquele ladrão também não estava fazendo boas obras, né? Boa coisa ele não estava fazendo para ser condenado à cruz. E logo aquele ladrão também não era batizado. Engraçado que Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Um cara que não tinha nenhum desses 3 preceitos que nós julgamos ser necessários para a salvação. Cara, santidade, boas obras e o batismo não são garantias de salvação. Na verdade, são demonstrações de que nós somos salvos. Entende isso? Essas 3 coisas, elas não promovem a nossa salvação. Elas apenas demonstram que nós já somos salvos. Entende? O raciocínio é bem simples. O correto não é eu faço coisas boas, por isso sou salvo. O correto é eu sou salvo, por isso eu faço coisas boas. Entende? Não é a santidade que me salva. Eu escolho andar em santidade porque eu tenho consciência que eu já fui salvo. E aí eu quero andar segundo a vontade dele. Entende? O batismo ele só demonstra que eu aceitei ter uma nova vida. Começar a salvação não é o fim da vida cristã, é o começo. A gente acredita que a salvação é o nosso objetivo de vida. Eu vou caminhar nessa terra quietinho, comportadinho para me ser salvo. Não, cara, você está enganado. Você já foi salvo antes de você nascer, lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. Não tem nada que você faça para mudar isso. Só que quando você tem a consciência que é salvo, aí você começa a caminhar segundo a salvação que você já recebeu. Entende? Salvação tem tudo a ver com relacionamento, cara. Olha só. Um dia a Bíblia diz que tinham 10 moças que estavam se preparando para um casamento e dessas 10 virgens, 5 eram bem prudentes, bem organizadinhas com as coisas delas e as outras 5 nem tanto. E elas conversa vai, conversa vem lá, antes do casamento, pegaram no sono, dormiram e de repente o noivo chega e pega elas de surpresa, o mensageiro chega gritando, lá vem o noivo se aproxima e elas se levantaram e foram acender suas lâmpadas e as que tinham azeite, que tinham óleo na lâmpada conseguiram acender e as que não tinham não conseguiram e elas entraram em desespero e pediram para as outras, ei, me arrumem um pouquinho do óleo e as outras disseram, não, se a gente te emprestar nós vamos também ficar sem, vão lá na rua e comprem. E elas saíram para comprar, quando elas voltaram o noivo já tinha chegado e entrado. Elas bateram na porta e disseram, abre-nos a porta. E o noivo do outro lado suspirou e respondeu, eu não posso abrir, porque na verdade eu não vos conheço. Você entendeu a moral da história, cara? Essa é uma parábola que o próprio Jesus conta para nos ensinar a respeito do reino de Deus. Ele começa inclusive dizendo, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Então com isso ele está te mostrando que a salvação, o acesso ao reino de Deus não tem nada a ver com boas obras, não tem nada a ver com santidade e também não tem nada a ver com batismo. Ele está dizendo que a única forma de te garantir a salvação, de garantir uma entrada no reino de Deus, é você se tornar conhecido dele. Porque ele disse para ela, a verdade é que eu não vos conheço. Infelizmente, eu não sei quem vocês são. Ele não disse, vocês não são santas, por isso não podem entrar no céu. Ele não disse, vocês não fizeram boas obras, por isso não podem entrar no céu. Ele não disse, vocês não foram batizadas, por isso não podem entrar no céu. Não, ele disse, não podem entrar, porque na verdade eu não vos conheço. Teve um cara chamado Rábia, no século 800, que um dia ele fez uma oração e eu queria te perguntar se você teria coragem de fazer essa oração. Ele disse o seguinte, Senhor, se eu quero ser salvo por medo de ir para o inferno, me lance no inferno. Se eu desejo ser salvo para entrar no paraíso, me exclua do paraíso. Mas se eu quero ser salvo por quem tu és, não me esconda a tua face. Entende, cara? O seu anseio por salvação não pode ser por medo de ir para o inferno ou por curiosidade de conhecer o céu. Você deve desejar ser salvo porque lá na eternidade ele vai estar todos os dias contigo.
E é claro que se esse vídeo fez algum sentido para você e de alguma maneira ele mudou a sua forma de pensar a respeito da salvação, já compartilhe aí com seus amigos, deixe seu comentário. Se você concorda ou discorda, eu vou adorar saber o que você pensa sobre esse assunto. Dá o seu like e fique em paz.